E aí, nenéns, como é que vocês estão? Tô com saudade. Sempre falo isso, mas é porque é sempre verdade. Então, hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado, né? Segundo reinado, para vocês terem uma ideia da parada. É o governo mais longevo da história brasileira. Que cara, Dom Pedro II, Pedrinho, ele vai ficar no poder por 49 anos. Vocês têm noção do que é isso? Meio século de governo, praticamente. Ele fica no poder entre 1840 e 1889. Então, esse cara, ele vai passar gerações e ele vai estar ali no poder brasileiro, né? E o governo dele a gente pode perceber da seguinte maneira. Ele vai ter a fase de pacificação interna, que é entre 1840 e 48, 50. Vai ter a fase de consolidação e apogeu, entre os anos de 1850, 1860, 65, e o ano de declínio, e a partir de determinado ano, declínio, né? Que a gente vai ter a crise do Segundo Império, crise do Segundo Reinado, né? Que vai ser após a Guerra do Paraguai, que acontece entre 1864 e 1870. E é sobre tudo isso que a gente vai ver. Vai ficar um pouco extenso o vídeo, porque são muitos assuntos que vão ser tratados, tá? Primeiro, a gente vai tentar entender como que Dom Pedro II... Vocês lembram que na última aula falamos de período regencial? Período marcado por várias turbulências, tentativas de separação em algumas localidades, cabanagem, sabinada, malês, farroupilha, balaiada, ufa, em 9 anos, tem muitas revoltas. E aí, quando começa o Segundo Império, a gente ainda está tendo a revolta da balaiada e a revolta da farroupilha. Então vai caber a Dom Pedro II terminar as duas revoltas, né? A farroupilha em 1845 e a balaiada um pouco antes, né? No início dos anos de 1840. E a partir disso ele vai se preocupar em criar uma estabilidade do governo. Embora muito novo, lembra, golpe da maioridade, da última aula, ele vai ter habilidade política. Inicialmente, ele tenta criar uma ideia de revezamento nos seus ministérios e nos seus províncias. Lembra que era o imperador quem indicava os presidentes de província, equivalente a governador? Então ele pensava o seguinte: eu vou ficar 4 anos com liberais, 4 anos com conservador, 4 anos com liberal, 4 anos com conservador. Mas na primeira troca, quando lá em 1848 iriam trocar liberais por conservadores, teve uma revolta liberal lá em Minas Gerais, uma grande revolta. Já tinha tido em São Paulo, no Rio, mas a de Minas foi muito grande. Quando ele consegue conter essa revolta, ele pensa o seguinte: opa, isso não vai dar certo não. Toda vez que houver troca, vai dar problema. Ele vai pensar: peraí, o que eles querem? Eles querem poder? Então vamos dar poder a eles. Ele cria o Gabinete da Conciliação. Tá dando para ler? Tá, né? O Gabinete da Conciliação, o nome já diz. Ele vai misturar nos seus ministérios, ele vai dar poder para liberais e conservadores. O da Conciliação tem esse nome por isso. Faz parte dos seus ministérios e presidentes de províncias, tanto liberais quanto conservadores. Fazendo uma analogia, mais ou menos o que fez, especialmente o governo Lula, e isso é uma crítica que a esquerda faz a ele, quando ele vai tentar criar cargos políticos e ministérios para atender as demandas da direita e da esquerda, meio que apaziguar os ânimos de ambos as tendências de partido, e é isso que Dom Pedro vai fazer de forma eficaz e vai funcionar. Ele também vai perceber o seguinte: o meu pai, o Dom Pedro I, ele era muito atacado, porque todas as decisões ruins recaíam sobre ele. Ele era o imperador de uma monarquia constitucional. O que ele pensou? Vamos mudar esse sistema de governo, vamos nos transformar numa monarquia parlamentarista. Porque todas as decisões vão ser tomadas pelo primeiro-ministro e vão recair sobre eles o problema. Muito legal isso, vamos copiar o modelo inglês, o rei reina e o parlamento governa, vai ser uma coisa bem simbólica o rei. Não, sabe por quê? Era ele quem indicava o primeiro-ministro, não era o parlamento. Então, no fim das contas, ele que tomava as decisões. O primeiro-ministro era como se fosse um escudo e um fantoche
do imperador Dom Pedro II. O nome desse sistema de governo, oficialmente, é monarquia parlamentarista, mas o vestibular vai gostar de brincar, eu até fiz uma brincadeira com os exércitos aqui, ó, vai chamar de parlamentarismo às avessas. É justamente isso. Vamos pegar o parlamentarismo tradicional, lá o inglês. O rei reina, o rei é simbólico e o parlamento governa, correto? O primeiro-ministro governa junto com o parlamento. Então, no modelo tradicional, a gente tem o rei como um governante simbólico, enquanto o parlamento é quem toma as rédeas das decisões políticas. Vira isso do avesso, vira o contrário. É isso que aconteceu no Brasil. O rei era quem tomava as rédeas das decisões políticas e o parlamento acabava se tornando simbólico. Então, por isso esse termo é importante, parlamentarismo às avessas. Então, dessa maneira, se blindando com o parlamento, criando um gabinete da conciliação, ele vai criar uma certa estabilidade. E ele também vai se preocupar com a formação do que chamamos de identidade nacional. Ele vai pensar o seguinte: é preciso que os brasileiros se reconheçam como tal, se reconheçam como brasileiro, saibam suas inspirações, para criar uma ideia de uma cultura homogênea. Isso estava muito em voga, né? Você buscar similaridades culturais para fazer com que as pessoas se abracem, no sentido de vamos nos unir pela nação, criar esse sentimento patriótico. E por isso, nessa ideia de criação de um projeto de identidade nacional, o Dom Pedro II ele vai criar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Eu coloquei aí que o IHGB vai ter como finalidade a busca por uma identidade nacional. E isso na pintura, por exemplo, com nomes que vão ficar muito famosos, vão ser os retratistas, os pintores oficiais do governo. Lembre-se que toda arte quer passar uma mensagem. Então tem uma do Pedro Américo, que é o grito do Ipiranga, tentando passar a mensagem de um suposto heroísmo da proclamação da independência. Tem um que o Dom Pedro II está totalmente sério, tranquilo, estável, né? O nome da obra é A Estabilidade do Trono. Então, toda obra de arte, ela quer passar uma mensagem. Quer passar uma mensagem por quem encomenda, por quem pinta. E as obras de arte desse período não eram diferentes, né? Então, Pedro Américo e o Araújo Porto Alegre são os principais e oficiais pintores do governo. Também vão ser pintados, aí vai se misturar com a tendência literária. Qual vai ser a tendência literária que vai formar essa primeira identidade nacional brasileira? O romantismo. Romantismo, a gente tem que lembrar, vocês vão ver em literatura ou já viram, de José de Alencar. José de Alencar, que vai ter como principal obra, né, Iracema, e diversas outras obras que vão sempre retratar a dignidade do nativo, vai romantizar a relação de portugueses e nativos. Qual era a identidade exaltada, então, pelo Dom Pedro II? Essa identidade que vai buscar a essência, a inocência, a bondade do nativo. Então, o diferencial do povo brasileiro seria justamente essa bondade oriunda pelo nativo, tá? Então, o romantismo, ele vai ser importante na construção dessa identidade que, infelizmente, né, gente, vamos ressaltar, vai negligenciar tudo que foi feito de ruim contra o nativo. Vai romantizar a história. E a gente sabe que não é assim. O nativo foi perseguido, foi dizimado, a nativa foi estuprada, ele foi escravizado. E o romantismo não vai dizer nada disso. O romantismo vai estabelecer uma ideia de harmoniosidade entre nativos e portugueses, né? Na ideia da construção da identidade nacional. Você não vai dizer que o português era um cara que veio aqui e estuprou as nativas, né? Então, vai buscar essa romantização da história, né? Então, essa foi a ideia da criação da identidade nacional. Fazer com que o povo pensasse, fazemos parte de uma mesma nação, com uma herança de bondade. Aí também vai falar da herança europeia, o negro vai ficar mais deixado de lado e assim vai. Economicamente falando, costumamos dizer que o café era a coroa do império. Ou seja, o café que fazia o império brilhar, porque ele vai ser desenvolvido especialmente a partir dos anos de 1850. Inicialmente aqui na região do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, e posteriormente, a partir de 1870, 65, lá no Oeste Paulista.
E ele não vai se desenvolver da mesma forma. Ó. No Vale do Paraíba, vocês estão vendo, estou colocando isso para vocês anotarem também, caso queiram, tá? São alguns pontos importantes. Lá no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, ele vai se desenvolver de forma diferente. No Vale do Paraíba, ele se desenvolve no sistema tradicional de plantation, mão de obra africana escravizada, monocultura, né? Latifúndios, e com materiais rústicos. A ideia preconceituosa de que você não daria nas mãos de uma pessoa preta, de um escravizado, nada que exigisse qualquer habilidade, né? Então, tinha que colocar ali o mínimo, a enxada, o carrinho de mão, enfim. Diferente do Oeste Paulista, onde, quando ele surge, o café surge no Oeste Paulista, já estamos num momento diferente da política e da economia brasileira. Já estamos, que a gente vai ver ainda, num fim do tráfico negreiro, pós-Lei Eusébio de Queiroz, e já vai ver a consolidação dessa lei, né? Essa lei que impede que cheguem da África novos escravizados, sequestrados lá, né? E vai ter também uma política do governo de incentivo à imigração. Então, quem vai ser a mão de obra predominante no Oeste Paulista é a mão de obra branca imigrante, italianos e alemães. Esses italianos e alemães, eles são essa mão de obra, e essa mão de obra, embora também vai sofrer nas mãos dos senhores de terra, não castigos físicos, mas vai sofrer, enfim, a gente vai ver outros tipos de abuso. Essa mão de obra, ela, por ser branca, vai haver um investimento em tecnologia. Então, a ideia de que o branco pode cuidar da tecnologia. Então, em pouco tempo, o Vale do Paraíba vai deixar de ser o principal produtor de café brasileiro, consequentemente, Porto do Rio de Janeiro deixa de ser o principal porto do Rio de Janeiro e vai dar lugar ao Porto de Santos e ao Oeste Paulista como principal produtor, né? Então o Brasil vai viver só do café? Não. Lembram-se do contexto internacional? Estamos em 1861 a 65 na Guerra Civil Norte-Americana. A Guerra de Secessão, a guerra que vai levar ao fim da escravidão nos Estados Unidos, né? Através da 13ª emenda. E olha um parênteses, a importância de lembrarmos que após a Guerra de Secessão, o preconceito esteve muito forte presente na sociedade norte-americana. George Floyd, recentemente, é um exemplo da manutenção dessa estrutura racista que predomina tanto lá quanto cá, né? Mas fato é que essa guerra civil norte-americana vai fazer com que uma produção agrícola que era muito forte lá para atender especialmente a Inglaterra desse uma freada, que é a produção do algodão. E aí a gente vai ter o Maranhão se destacando como grande produtor de algodão. O Maranhão vai aumentar sua produção de algodão decorrente da Guerra de Secessão, da Guerra Civil Norte-Americana. Lá eles deram uma parada, tenho mais espaço no mercado para expandir. Nesse período a gente também vai ter algumas brigas com a antiga aliada, a Inglaterra. E por que essas brigas vão acontecer? Quando da chegada da Corte Real e depois da independência, a chegada da Corte sob a liderança de Dom João VI, a independência sob a liderança de Dom Pedro I, a Inglaterra sempre esteve presente no traslado para cá, do continente europeu para cá, e também no processo de independência. E ela vai costurar acordos favoráveis a ela e desfavoráveis ao Brasil. Isso vai fazer com que tenha uma dificuldade para o Brasil criar superávites. E o Dom Pedro II percebe isso e resolve romper com os acordos com os ingleses. Começa já, olha que moral, hein? O cara com 15, 16, 17 anos, ainda na década de 1840, começa a bater de frente. Esse acordo aqui venceu com meu pai, não vou mais cumprir não. Isso aqui, não vou mais cumprir não. Liberdade alfandegária para vocês? Não, tem que pagar imposto. A Inglaterra fica maluca, né? E vai lá e começa a pressionar o Brasil pelo fim da escravidão. Inclusive estabelecendo a Bill Arbidin, que era uma lei que dava à Inglaterra em 1845. Essa lei foi feita pelo parlamento inglês. Olha, a ideia de que está sobrepondo a autonomia brasileira. Foi feita pelo parlamento inglês e dava aos ingleses o direito de confiscar ou afundar qualquer navio negreiro que fosse pego no Atlântico. Era uma lei para pressionar o governo brasileiro. O que pensou o parlamento e Dom Pedro? Não.
gente não pode deixar isso assim. Vamos lá e vamos criar nós a nossa lei. 5 anos depois foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850, como está aqui, né, embaixo desse, né, Lei Eusébio de Queiroz, vai ser a lei que vai proibir definitivamente o tráfico negreiro, ou seja, o sequestro de negros da África, trazendo-os para o Brasil. Isso vai gerar várias consequências, né? Uma das consequências geradas vai ser o aumento do tráfico interno. Lembrando, não pode chegar da África, mas internamente o comércio está fluindo. Então a gente vai ter muito senhor de terra da época do açúcar, do Nordeste, que vai vender escravizados para o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Vai ter também bastante senhores das Minas Gerais que vão vender para o Rio de Janeiro. Então o tráfico interno vai aumentar. Consequentemente, o valor do escravizado também vai ter uma inflação sobre ele, né? Você tem menos chegada, né? O preço dele vai ser elevado. Concomitantemente a esse processo de Lei Eusébio de Queiroz, vai ter o incentivo à imigração, né? Através de duas maneiras. A gente vai ter o sistema de parcerias e o sistema de subvenção, né? O sistema de parcerias foi a primeira tentativa do incentivo à vinda de imigrantes. Como é que funcionava? O imigrante chegava aqui e ia trabalhar para o senhor de terra. Esse senhor de terra pagava a passagem dele. E tudo que ele produzisse inicialmente seria para pagar essa passagem. Tá aí, beleza, justo. Só que eram corridos juros. Então, à medida em que ele trabalhava, os juros estavam correndo. No fim das contas, ele ficava preso por dívidas, era quase uma escravidão por dívidas. Isso vai ser denunciado pelas diplomacias internacionais, né, de Alemanha e Itália, e eles não vão mais aceitar. Aí vem o governo com esse projeto ridículo de branqueamento da população brasileira. Já que para claro que uma hora a escravidão ia acabar. O Eusébio de Queiroz deixou isso claro, né? Já que vamos ter que pagar, que a gente pague brancos. Então, o governo, nesse processo racista, eugênico, né, política de eugenia, de superioridade racial, essa ideia de branqueamento vai subvencionar, vai ele mesmo pagar a vinda desses imigrantes para cá e depois vai fazer algumas negociações para repor esse dinheiro. E olha a canalice do parlamento e da família imperial brasileira. A mesma medida em que se percebe que a escravidão vai chegar ao fim, que imigrantes estão chegando, tanto ex-escravizados quanto imigrantes têm a prática da terra. Então, peraí, tem muita terra vazia no Brasil, esses caras, especialmente os ex-escravizados, eles vão procurar um lugar e vão montar sua casa, vão viver ali, vão plantar, vão colher e vão ser felizes, né? Não, porque a canalice da elite brasileira é histórica. Em 1850 é criada a Lei de Terras, essa lei decadente, essa lei inescrupulosa, essa lei que é um retrato de uma elite que vive de privilégios, de uma elite que se faz valer do sofrimento das pessoas mais pobres. E a Lei de Terras, ela determinou o seguinte: toda terra no Brasil vazia tem dono, e é o governo. Então isso significava na prática que aquela pessoa que tem a prática da terra, aquela pessoa aquele escravizado que se tornou livre, ou aquele imigrante que está chegando, ele não vai poder ocupar terra coisa nenhuma, porque ele tem que comprar do governo. Vai comprar com que dinheiro? Isso vai levar a uma concentração fundiária que é absurda no nosso país. E foi uma maneira dessa elite se proteger, dessa elite manter os seus privilégios. A mesma elite que lá na frente vai criar a lei do boi, que é uma cota para filho de fazendeiro na universidade. A mesma elite que vai criar as regalias do judiciário. A mesma elite que permite auxílio moradia para juiz. A mesma elite que permite vários auxílios para a classe política. É essa elite que cria a lei de terras. Percebam, gente, vivemos num país em que a elite sempre esteve no poder, garantindo os privilégios dela mesma, às custas do sofrimento das pessoas mais pobres. Então, a lei de terras é essa lei que impedia que os mais pobres, né, ex-escravizados, imigrantes tivessem acesso à terra.
terra passava a pertencer ao governo, que não vendia, não. O governo dava a terra para fazendeiros, o governo dava a terra para latifundiários e para seus parlamentares. Beleza? Né? Desculpa me exaltar, mas vocês sabem como é que eu fico. Nesse período, economicamente falando, a gente também vai ter um surto industrial, através de um cara chamado Irineu Evangelista, o Barão de Mauá. Esse surto industrial vocês vão ver melhor na página 337, tá, gente? Que eu não quero estender muito o vídeo. E esse surto industrial, que vai acontecer também incentivado pelo governo, que em 1844 cria a tarifa Alves Branco. Essa tarifa Alves Branco era uma tarifa de proteção alfandegária. O que isso significa na prática, babies? Significa que todo produto que chegasse ao país pagaria um imposto alto. E de que maneira isso incentiva a indústria? De maneira óbvia. À medida em que eu dificulto a entrada de produtos importados, eu estou incentivando a criação de produtos nacionais. Então, o Barão de Mauá e vários outros industriais vão se fazer valer disso e vão investir na indústria brasileira. O Barão de Mauá vai investir em estaleiros, navios, telégrafos, iluminação pública, bancos. Caraca, o cara vai ser um grande empreendedor. Mas ele vai acabar falindo quando o Dom Pedro não consegue segurar por muito tempo essa tarifa Alves Branco. Com as pressões e mais pressões do governo inglês, ele acaba em algum momento cedendo. Os produtos ingleses passam a chegar novamente barato e derrubam a indústria brasileira. Então esse surto industrial vai levar esse crescimento. Surto né? Quando você dá aquele surto, uma coisa passageira, rápida, depois você recobra a consciência. Então, quando a gente fala em surto industrial, essa coisa rápida, mas que logo depois passou. Barão de Mauá faliu, depois se reergue internacionalmente falando, volta para o Brasil e volta a empreender, tá? Política externa brasileira, nesse período, também vai viver algumas crises, né? A gente vai ter uma crise com a Inglaterra, que já falamos lá, das pressões pelo fim do tráfico, mas vamos ter também, na década de 1860, a questão Christie, que é quando um navio chamado Príncipe of Wales, esse navio vai naufragar próximo ali, numa região brasileira, do Nordeste brasileiro, e as pessoas vão fazer o que se faz hoje em dia, quando cai um carro da Coca-Cola, quando cai um caminhão, enfim, de qualquer coisa, as pessoas vão lá e catam tudo. Fizeram isso com esse navio. Daí, o governo inglês, o embaixador, sobrenome Christie, ele vai exigir que o Brasil pague pelo prejuízo do naufrágio inglês, alegando que foram roubados, né? Sendo que não havia nem provas disso. E o Brasil bate o pé, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. O auge da crise, o estopim da crise, vai ser quando tripulantes, né, militares ingleses, bêbados, são presos por estarem causando... Como é que fala, gente? Está causando problema ali com a ordem pública, tem o nome que se dá aqui, baderna, né? Por estarem causando baderna, são presos, e isso vai ser encarado pela diplomacia inglesa como uma afronta. Ela, que já estava boladíssima com o Dom Pedro, vai lá e exige que o Dom Pedro peça desculpas. Dom Pedro, gente, não aguentava 5 minutos de porrada com a Inglaterra, mas não pede desculpa, não. Aí o que faz o Dom Pedro? Ele vai lá e não aceita até que o rei da Bélgica, que era sobrinho do rei inglês, o rei da Bélgica, ele vai ser escolhido para fazer esse intermédio, escolhido para ser o juiz dessa causa, e ele da causa ganha para o Dom Pedro II. Então, no fim das contas, a questão Christie, o Brasil sai fortalecido diplomaticamente falando, né? O rei Leopoldo da Bélgica é quem decide. Na região Platina, que é aquela região ali ao sul da América, né? Uruguai, Brasil, Argentina, né? Parte sul do Brasil. E é muito importante por causa do Rio da Prata, que é um rio, comercialmente falando, muito importante. O Brasil sempre vai ter interesses ali, né? À medida que o Império se fortalecia, ganhava moral, Dom Pedro percebia a chance de intervir ali. Isso vai acontecer quando ele vai intervir 2 vezes. Primeiro no governo argentino, quando um cara chamado Manuel Rosas se aproxima de um outro inimigo político dele, o Uribe. Ele invade a Argentina, entra em guerra com a Argentina,
tira Manuel Rosas do poder. E ele também vai entrar em briga com o Uruguai, vocês vão ver melhor, depois eu vou dar a indicação da página, tá? Quando ele vai brigar com outro líder uruguaio chamado Aguirre. Então, o que eu quero mostrar com essas questões platinas? O Brasil ele vai se meter na região da Platina, deixa eu ver só qual é a página. O Brasil ele vai se meter na região da Platina por questões econômicas, mas isso mostra que o Dom Pedro II ele não estava muito preocupado em respeitar a autonomia dos países, né? Estava muito preocupado, embora ele alegasse que a Inglaterra não respeitava a autonomia dele, ele também não era muito respeitador da autonomia de outros países, né? Só para a gente seguir aqui. Ele também vai ter problemas quando o Solano Lopes, que era um líder paraguaio, e esse Solano Lopes, ele não aceitava a influência inglesa na América, ele falava na criação, ele retomava alguns pontos do Simão Bolívar lá, né, de pan-americanismo, falava numa América forte, e o Uruguai na contramão, o Paraguai é na contramão da América. Enquanto a América era totalmente dependente da indústria europeia, vivia da agricultura, o Paraguai, através do capital do Estado, crescia enormemente sua indústria, sua malha ferroviária, sua iluminação pública. Então o Paraguai via uma grande ascensão industrial e econômica, né? População empregada. E o Solano Lopes ele era visto como uma ameaça à Inglaterra e também como uma ameaça a essa moral que o Brasil vinha tendo. O Brasil vem se destacando como o principal líder da América, né? E aí, o que vai acontecer? O Paraguai vai fazer críticas às intervenções que o Brasil vai fazer na Argentina e no Uruguai, especialmente. O Uruguai governado por Aguirre, que era um parceiro do Solano Lopes. O Brasil tira o cara do poder e vai colocar aliados seus lá. Isso vai fazer com que o Paraguai de Solano Lopes não se veja muito satisfeito, né? Até que ele resolve, então, após a deposição de Aguirre, mostrar que não ia ficar quieto. Vai lá e confisca um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. Esse navio, eles foram confiscados em território brasileiro, no Mato Grosso, né? Por paraguaios. Isso vai fazer com que o Brasil declare guerra ao Paraguai. Vai ser formada com esses aliados de última hora do Brasil, onde ele derruba lideranças opositoras e coloca aliados, vai ser formada com a Argentina e o Uruguai a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança que vai ter o financiamento dos ingleses. Então a gente tinha, na verdade, três países mais o financiamento de um outro contra um país. Ainda assim, a gente vai ter 6 anos de guerra. Em grande parte dessa guerra, que vai acontecer no território paraguaio, o Paraguai estava dando pau nesses exércitos inimigos, nessa marinha inimiga, né, da Tríplice Aliança. No fim das contas, a gente vai ter um destaque, a figura do Duque de Caxias, que já vinha crescendo em termos militares no Brasil desde a balaiada, da Farroupilha, e agora novamente ele vai ser a liderança. O Brasil vai tomar as rédeas da Guerra do Paraguai. O Brasil também vai mandar os principais exércitos, vai liderar as principais batalhas, né? A Batalha do Riachuelo. A gente não vai entrar muito, porque essas coisas são mais específicas para concursos militares, né? Você falar de cada batalha, mas a gente precisa saber o contexto disso. E o contexto disso é justamente esse, né? O Paraguai pensava uma política diferente para a América, isso ameaçava interesses diversos, e, no fim das contas, o Paraguai vai ser massacrado. Inclusive, lá no final, já em 1870, praticamente no fim da guerra, o Duque de Caxias, numa atitude até nobre, embora eu não goste de elogiar o Duque de Caxias, por ter sido um sanguinário, numa atitude nobre, ele abre mão da liderança do exército. Ele vai dizer o seguinte: não faz mais sentido, a guerra está vencida. Só que era uma questão de honra achar o Solano Lopes, prender, matar, enfim. O Solano Lopes estava escondido.
Ele abre mão do exército. Quem vai assumir aos 45 do segundo tempo e vai assinar lá o fim da guerra é o Condé. Condé era o marido da princesa Isabel, um conde francês, né, chamado Condé. Então o Condé, ele vai terminar a Guerra do Paraguai. O Brasil e a Tríplice Aliança vencem a Guerra do Paraguai, mas o preço é muito caro. O endividamento com a Inglaterra, a dependência vai aumentar. Para o Paraguai a guerra é desastrosa, toda aquela indústria, aquela infraestrutura que crescia foi destruída, além de que 2/3 da população masculina do Paraguai foi dizimada. Ou seja, percebam, 2 a cada 3 homens morreram na guerra do Paraguai, né? O Brasil teve mais de 40 mil mortos e um alto endividamento com a Inglaterra. E além disso, vai ser a partir daí que o Império entra em crise. Por quê? Esses militares vão voltar da Guerra do Paraguai cheio de moral, heróis nacionais, cheio de ideias. Eles vão lutar na guerra ao lado de pretos, ao lado de escravizados. Muitos foram mandados para a guerra, tá? Muitos negros vão ser mandados para a guerra sob a promessa de que na volta a alforria estava garantida. Isso de fato aconteceu, mas gerou alguns problemas. Tem uma questão do Enem que mostra assim, ó, uma pessoa preta olhando do alto de um morro, que lá embaixo estava assim, tipo, Gerson, herói da Guerra do Paraguai, homem livre. Livre que convive com a cruel realidade de ver seus familiares escravizados. Então, muitos desses homens que voltaram da Guerra do Paraguai, voltaram com experiência militar, com experiência de luta, com coragem, vão chegar aqui e vão organizar quilombos, vão promover fugas em massas, porque não vão aceitar ver os seus irmãos de cor e muitos de sangue, de fato, da família direta, não vão aceitar vê-los escravizados ainda. Muitos militares também que vão para lá percebem que não fazia sentido a manutenção da escravidão. Eles percebem a irmandade que é criada entre eles e pessoas de pretas, né? E vão também defender a abolição. Mas, para além disso, o problema que vai ser gerado com o Império é que esses militares querem espaço político. Espaço político que o Dom Pedro II não aceitava. Ele não via nos militares, ele dizia o seguinte, que política é para intelectual e não para militar. Isso vai gerar problemas com os militares que vão se sentir desprestigiados. Prestigiados com a sociedade, desprestigiados com o governo. Então, lá no vestibular, costuma se perguntar o que leva ao fim do Império. São 4 questões especialmente. A questão republicana, a questão militar, a questão religiosa e a questão abolicionista. Então a questão militar é justamente essa. Os militares voltam da Guerra do Paraguai, exigem participação em direitos políticos e isso não é concedido a eles. A questão religiosa vai acontecer quando... Vocês lembram lá da Constituição de 1824, Estado Católico, porém padroado. Todos os funcionários da igreja são funcionários do Estado. E beneplácito, qualquer bula papal. O que é uma bula? Um código de indicações. Qualquer bula papal tem que passar pelo crivo, pela aprovação ou não do imperador. E isso vai acontecer um problema a partir disso. Vai chegar uma ordem do Papa, uma bula papal, para que membros da maçonaria fossem expulsos da Igreja Católica, fossem excomungados. Gente, mas a elite brasileira, inclusive o imperador, eram maçons. O imperador vai fazer o quê? Não vou ligar para essa bula. Só que em Olinda e Belém, bispos dessas 2 localidades cumprem à risca o que manda o seu Papa, que é o chefe da Igreja Católica. Eles expulsam, proíbem que membros da maçonaria frequentem a Igreja Católica. Esses membros influentes na política, né, vão fazer ligações políticas até que o imperador descobre isso. O que o imperador faz? Não, ele está certo, seguindo a bula papal. Opa, eu não autorizei essa bula papal. Convoca os membros da Igreja Católica, os bispos de Olinda e Belém, ao Rio de Janeiro, sede do governo, e aqui condena eles a trabalho sem salário por 5 anos. Gente, trabalho sem salário é trabalho escravo. Isso vai causar um reboliço muito grande na Igreja Católica, que vê nisso uma injustiça. A Igreja Católica, então, vai romper com o imperador. O imperador volta atrás, igual alguns líderes que tomam decisões malucas e no dia seguinte voltam atrás, né? Não sei quais, por exemplo. Mas nesse caso, o imperador Dom Pedro II toma essa decisão, volta atrás, já era tarde demais. Questão religiosa, a igreja não confia mais no imperador.
Questão republicana é porque as ideias iluministas, as ideias republicanas estavam mais fortes do que nunca, né? Elas chegam ao Brasil através de nomes importantes como Prudente de Moraes e Campos Salles, que se tornaram presidentes da República no período republicano, como Quintino Bocaiúva, jornalista, Lopes Trovão, Silva Jardim. Vários desses caras vão defender intelectualmente e por interesses econômicos, também vão defender o republicanismo. A maioria dos cafeicultores lá do Oeste Paulista e dos senhores de terra em geral que defendiam o republicanismo é porque eles queriam autonomia para suas províncias. Eles queriam a ideia federativa, baseada na Constituição norte-americana, de que cada estado manda em si mesmo. E o Dom Pedro II, ele tinha um poder moderador, ele que controlava a parada toda. Então, havia interesse aí econômico e político de controle regional dessas partes. E havia também a ideia iluminista, intelectual, de jornalistas, como eu falei, como o Quintino Bocaiúva, o Lopes Trovão e o Silva Jardim. Então a questão republicana crescia cada vez mais, os partidos republicanos iam surgindo e tudo mais. E a questão abolicionista, né, que é a principal delas, vai se dar após o processo de abolição encaminhar. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, 1870 e alguma coisa, a Lei do Ventre Livre, depois a Lei dos Sexagenários, em 1885, e finalmente a Lei Áurea. Só que é muito bom a gente desconstruir algumas ideias, gente. Primeiro, Lei do Ventre Livre não libertou ninguém. Lei do Ventre Livre é de 1873, se eu não me engano. Nessa faixa aí, mais ou menos. Vamos lá. Ela dizia que todo mundo que nascesse era livre? Não. O que ela dizia? Todo mundo que nascesse a partir daquela lei seria livre depois dos seus 21 anos. Ou seja, o cara teria que trabalhar por 21 anos para comprar a sua alforria. Trabalharia dos 7, que era a idade considerada para iniciar o trabalho, até os 21, 14 anos para pagar a sua alforria. Vamos calcular. 1873 mais 21, 1894. Lei Áurea veio 1889. Então, na prática, ninguém se tornou livre com a Lei do Ventre Livre. E a Lei dos Sexagenários era a lei que determinava que uma pessoa escravizada a partir de 60 anos estava livre. Gente, aquele cara que era escravizado na labuta, no canavial ou no café, não chegava até os 60 anos. Imagina, sol a sol, porrada a porrada, maus tratos, má alimentação. E aquelas escravizadas que viviam dentro das casas, escravizados também de cães, assim, alguns escravizados que tinham uma relação melhor com o seu escravizador, acabavam quando completavam essa idade, continuavam permanecendo nas fazendas, não mais na condição de escravo, mas na condição de servente. Então, também é a lei para inglês ver. E a Lei Áurea, finalmente, em 1888, né, eu falei 9 ainda agora, 9 é o golpe republicano, em 1888 vai dar fim à escravidão no Brasil. Mas olha, gente, pelo amor de Deus, o 13 de maio não é um presente branco para os pretos no Brasil. A Princesa Isabel não é uma redentora. A gente tem que desconstruir isso. A abolição, ela vai chegar através da luta de pessoas pretas, vai chegar através da luta também de intelectuais pretos e brancos pela abolição. Muita gente vai sofrer perseguição, muita gente vai morrer, são os quilombos que são formados, são pessoas como o Chico da Matilda, chamado Dragão de Aracati, de Acarati, que lá no Ceará, na década de 1880, anos antes da abolição, ele se junta com outros jangadeiros pobres também e proíbe que escravizados saiam ou cheguem de lá. Isso vai fazer, por exemplo, com que o Ceará seja o primeiro estado brasileiro a decretar o fim da escravidão. Ceará, Amazonas decretaram antes da Lei Áurea. Ceará decreta o fim da escravidão 4 anos antes da Lei Áurea. Mesma coisa, região do Amazonas. Então, a gente precisa reconstruir nossos heróis. A Princesa Isabel não é uma heroína, não é uma redentora. Ela era de uma família que manteve por 70 anos a escravidão no Brasil. 80 anos, chega em 1808. Então ela é da família Orleans e Bragança, a família que possibilitou a escravidão no Brasil por tantos anos. Heróis são aqueles que lutam, não aqueles que assinam, tá? Então, Luísa Marim, Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, vocês precisam de uma aula só para isso, de preferência presencialmente, né? Mas procurem
Dondara dos Palmares, Luísa Marim, Chico da Matilda, Maria Conga, e tantos, Cara Preta, João de Deus, e tantos outros, tá? Mas fato é que, com as várias pressões internas que havia pelo fim da escravidão, já não era tolerada pelos senhores, eram mortos nas mãos de pretos que não toleravam quietos mais a escravidão. Além disso, intelectuais faziam pressão, já era considerado algo ultrapassado, desumano, não havia mais dignidade na escravidão. E as pressões inglesas econômicas, né? Por que a Inglaterra pressiona tanto, o mundo externo pressiona tanto? Eles querem mercado consumidor, gente. Não há benevolência elitista ou branca, não. Há fato que eles querem mão de obra, eles querem mão de obra remunerada, porque mão de obra remunerada é mercado consumidor. Então, mediante todas essas pressões, sim, no dia 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea. Isso vai gerar um problema, porque o último pilar do governo, que era justamente esses cafeicultores do Vale do Paraíba, que ainda sustentavam politicamente o governo, eles vão romper. Eles vão ser chamados no vestibular, gente, de republicanos de última hora ou republicanos do 14 de maio. O que isso significa? Aqueles que se tornaram republicanos só após a abolição da escravidão. Então, brigou com os meus interesses, vou ficar de mal com você. 1 ano e meio depois da abolição da escravidão, num movimento liderado por militares, pela ala, que eu esqueci de falar, desculpa, da juventude militar, ala positivista, que vocês vão ver em sociologia, Auguste Comte, o positivismo, a ideia de é preciso chegar à ordem para o progresso, tanto que vai estar na nossa bandeira, né, ordem e progresso. A ideia de que é uma evolução natural você sair da monarquia e entrar no republicanismo, de um governo extremamente militarizado e forte. Tudo isso vai ser ideia levantada na escola de oficiais, que preparava os jovens oficiais, né, para se formarem nos primeiros patentes de oficiais, né, comandantes, capitães, enfim, tenentes, e aí vai subindo, formarem tenentes. E a liderança vai ser de um cara chamado Benjamin Constant, um professor dessa escola. E o Benjamin Constant, ele vai convencer o que era da velha guarda, para dar legitimidade ao golpe que vai se dar no dia 15 de novembro. Ele convence o Marechal Deodoro da Fonseca, e o Marechal Deodoro da Fonseca, que já foi ministro do imperador, que era assim que o imperador vai ser convencido a ser o nome do projeto republicano, ser o nome do golpe republicano, né? Então a nossa república, ela nasce num golpe militar. Mas esses militares vão ser apoiados por civis. Quais? As elites do café, que querem como eu falei, né? Querem comandar regionalmente o poder, as elites lá de São Paulo, os republicanos históricos, que são esses caras, esses jornalistas, por exemplo, que eu citei, e também os republicanos do 14 de maio ou os republicanos de última hora, né? Esses do Vale do Paraíba que romperam aos 45 do segundo tempo com o Império. Gente, me alonguei muito, 1000 desculpas, mas é longo, é isso, tá bom? Tô com saudade, beijo, tchau!